Existe uma dor invisível. Ela não deixa marcas no corpo, mas rasga a alma. Não faz barulho, mas ressoa dentro da mente, em pensamentos que se repetem sem parar. Essa dor tem nome: ser ignorado. Se você já sentiu essa angústia, sabe exatamente do que estou falando. A mensagem que nunca foi respondida, a ligação que caiu no vazio, aquele olhar que se desviou no momento exato em que você procurava conexão. Mas o que essa dor realmente significa? Por que ser ignorado pode machucar mais do que palavras duras? E, mais importante ainda, como impedir que isso aconteça novamente? Carl Jung, um dos maiores estudiosos da mente humana, descobriu que o desprezo do outro tem raízes muito mais profundas do que imaginamos. O que parece um simples ato de rejeição carrega segredos psicológicos que poucos conhecem. E entender esses segredos pode mudar sua vida para sempre. Neste vídeo, você vai descobrir o que acontece no seu inconsciente quando alguém te ignora, o motivo oculto pelo qual certas pessoas atraem o desprezo repetidamente, o que Jung revelou sobre a sombra, as projeções e o rechaço emocional, e, acima de tudo, como transformar essa dor em poder psicológico, porque no final, ninguém mais vai te ignorar quando você entender o que realmente está acontecendo. Ser ignorado não é apenas um desconforto emocional. É uma experiência que ativa mecanismos profundos da psique, tocando camadas da mente que muitas vezes nem sabemos que existem. Carl Jung descobriu que, quando sentimos o peso da rejeição, não é só o presente que dói. Na verdade, essa dor reabre feridas que já existiam dentro de nós, feridas que podem ter sido formadas muito antes, até mesmo na infância. A rejeição desperta o medo primal do abandono. Desde os primeiros dias de vida, a mente associa a aceitação com segurança. Se um bebê não é visto e cuidado, ele não sobrevive. E mesmo na vida adulta, essa necessidade de reconhecimento continua operando em um nível inconsciente. Quando alguém nos ignora, o cérebro interpreta isso como um sinal de perigo. Algo dentro de nós grita: se eu não sou notado, eu não existo. Jung explicava esse fenômeno através dos arquétipos, imagens e padrões universais que vivem dentro de todos nós. E quando falamos sobre rejeição, dois arquétipos principais entram em cena. O arquétipo da criança ferida, a parte mais vulnerável da psique, que deseja ser aceita e protegida, mas que carrega marcas do passado. A sombra, o lado desconhecido e reprimido da mente, que muitas vezes contém aspectos que os outros rejeitam ou evitam ver. Sempre que uma pessoa sente a dor de ser ignorada, esses dois arquétipos se manifestam. A criança ferida sofre. A sombra se agita, trazendo à tona emoções como raiva, insegurança e medo de rejeição. O impacto da rejeição no inconsciente. Jung acreditava que nada acontece por acaso dentro da psique. Se alguém é constantemente ignorado, se sempre sente que as pessoas o deixam de lado, isso pode significar que existe um padrão psicológico oculto que precisa ser investigado. Algumas perguntas podem ajudar a trazer clareza. Desde quando isso acontece? Essa sensação já esteve presente em outros momentos da vida? Existe alguma memória antiga ligada a essa dor? Muitas vezes, a resposta revela que o problema não começou com a pessoa que ignorou agora. Ele vem de longe. E, só quando isso é compreendido, é que se torna possível transformar essa dinâmica. Ser ignorado nunca é apenas sobre o outro. Na maioria das vezes, essa experiência tem mais a ver com o que ainda não foi reconhecido dentro de nós do que com a atitude de quem nos rejeita. Carl Jung dizia que tudo aquilo que negamos, reprimimos ou não queremos enxergar em nós mesmos não desaparece. Pelo contrário, ele chamou essa parte oculta da psique de sombra. A sombra é composta por tudo o que foi rejeitado ao longo da vida. Fragilidades, inseguranças, sentimentos considerados inadequados ou inaceitáveis. Aquilo que um dia foi silenciado para evitar dor, julgamento ou abandono. Mas há um detalhe importante. O que negamos internamente acaba se manifestando externamente. A sombra não desaparece.
Ela se expressa através de padrões repetitivos, sensações incômodas e situações que parecem se repetir sem explicação lógica. E um dos mecanismos mais poderosos que a sombra usa para emergir à consciência é a projeção. O que é a projeção psicológica? Jung descobriu que quando alguém nos ignora e sentimos um sofrimento intenso, não estamos apenas reagindo ao que o outro fez. Estamos projetando nele algo que, na verdade, está dentro de nós. Projeção é quando atribuímos ao mundo exterior aspectos que pertencem ao nosso próprio inconsciente. Isso pode se manifestar de diversas formas. Esperamos que alguém nos trate com reconhecimento porque, no fundo, nunca nos sentimos vistos verdadeiramente. Buscamos atenção de quem nos rejeita porque carregamos um sentimento inconsciente de não sermos dignos de amor. Nos sentimos insignificantes quando alguém nos ignora porque essa insignificância já existia dentro de nós, apenas estava adormecida. A rejeição dói porque toca algo que já estava ali. Ela apenas desperta o que já existia. Por quê? Algumas pessoas são mais ignoradas que outras. Nem todos sentem a mesma intensidade ao serem ignorados. Isso acontece porque a projeção e a sombra atuam de maneira diferente em cada pessoa. Quem cresceu sem se sentir valorizado pode, sem perceber, entrar em ciclos onde atrai rejeição. Isso não significa que a culpa é da vítima. Significa que, enquanto a ferida não for reconhecida e trabalhada, o inconsciente continuará recriando situações onde ela será ativada. Por isso, Jung dizia que tudo aquilo que não é enfrentado no inconsciente se repete como destino. Quando uma pessoa ignora a outra, o que realmente está acontecendo dentro da psique de quem sofre essa rejeição? Muitas vezes, um espelho está sendo colocado à sua frente. A experiência pode ser um convite para olhar para dentro e reconhecer o que ainda precisa ser aceito, não para buscar validação externa, não para tentar mudar o outro, mas para finalmente integrar as partes da alma que foram deixadas para trás. Ser ignorado por alguém que amamos ou respeitamos pode ser devastador. O silêncio do outro não apenas dói, mas também gera dúvidas e inseguranças. A mente tenta encontrar respostas. O que fiz de errado? Será que não sou importante? Por que isso sempre acontece comigo? Mas há uma verdade que poucos estão dispostos a admitir. E essa verdade pode mudar completamente a maneira como você enxerga a rejeição. A dor da rejeição é muitas vezes um espelho da nossa própria ausência. O que dói não é apenas o silêncio do outro. É o eco do nosso próprio vazio interno. Quando alguém nos ignora, somos confrontados com um espaço que antes era preenchido pela presença do outro. Mas e se essa ausência já estivesse dentro de nós muito antes? Muitas pessoas que sentem um sofrimento profundo ao serem ignoradas carregam dentro de si uma história de autonegligência. São pessoas que passaram a vida buscando reconhecimento fora porque nunca aprenderam a se reconhecer por dentro, que esperam que o outro veja seu valor porque, no fundo, não conseguem enxergá-lo por si mesmas. Jung dizia que o inconsciente nos força a olhar para aquilo que mais evitamos. E muitas vezes, a rejeição é esse chamado. O problema não está no fato de querer ser amado, aceito ou respeitado. O problema surge quando a sua identidade se constrói em cima da resposta do outro, quando o silêncio alheio tem mais peso do que a sua própria presença, quando a sua paz interior depende de algo que está sempre fora do seu controle, a busca por validação e o ciclo da rejeição. Pessoas que não se reconhecem tendem a buscar essa validação em lugares onde nunca irão encontrá-la. Se tornam emocionalmente vulneráveis à aprovação externa. Se doam demais, esperam demais e se machucam com facilidade. Se colocam em situações onde sua presença não é valorizada, mas insistem porque acreditam que, se forem notadas, finalmente se sentirão completas. Mas Jung alertava: o que negamos em nós, o mundo nos devolve como destino. Isso significa que enquanto alguém continuar buscando desesperadamente ser reconhecido pelo outro, continuará encontrando silêncio, rejeição e desprezo. Não porque o mundo seja cruel, mas porque o inconsciente sempre espelha aquilo que precisa ser curado. A verdade difícil de aceitar
é que a dor de ser ignorado não se resolve forçando a atenção do outro. Ela só se dissolve quando a própria presença se torna suficiente. É nesse momento que a dinâmica se inverte. Quando alguém passa a reconhecer seu próprio valor, a energia muda. A necessidade de validação diminui. O respeito próprio cresce. E de forma quase paradoxal, quanto menos alguém precisa da atenção do outro, mais naturalmente começa a recebê-la. A rejeição deixa de ser uma ferida aberta e passa a ser uma escolha consciente. Estar onde é valorizado e não onde precisa implorar para ser visto. A dor de ser ignorado pode consumir alguém por dentro. Ela pode gerar raiva, ressentimento e um profundo sentimento de inadequação. Mas também pode ser transformada em algo totalmente diferente: autoconhecimento, força e liberdade emocional. Carl Jung dizia que a psique não busca evitar a dor, mas integrá-la. Isso significa que a solução para a rejeição não está em ignorá-la ou fingir que não dói. Está em compreender o que essa experiência revela e usá-la como combustível para a individuação. 1. Saia do ciclo da necessidade de validação. A mente humana tende a buscar no presente aquilo que faltou no passado. Se alguém carrega feridas antigas de abandono ou invisibilidade, inconscientemente pode entrar em um ciclo de dependência emocional. Busca reconhecimento onde ele não existe. Insiste em relações onde sua presença não é valorizada. Tenta ser suficiente para aqueles que, na verdade, nunca tiveram a capacidade de enxergá-lo. Mas esse ciclo só se mantém porque há algo dentro que ainda precisa ser reconhecido. Enquanto a própria identidade estiver fundamentada no olhar do outro, a rejeição continuará sendo uma ameaça. A saída desse padrão começa quando há uma inversão na pergunta. Ao invés de "por que essa pessoa me ignora?", a questão se torna "o que em mim ainda precisa ser aceito?". A resposta muitas vezes não está na atitude do outro, está no que ainda não foi olhado internamente. 2. Integre a sombra da rejeição. Jung acreditava que tudo aquilo que nos afeta intensamente aponta para algo que ainda não foi integrado. Se a rejeição dói, isso significa que há algo nela que precisa ser compreendido. O que essa dor está tentando ensinar? Ela pode estar mostrando uma tendência inconsciente de depender da atenção alheia. Pode estar revelando uma crença limitante de que não sou bom o suficiente. Pode estar trazendo à tona uma memória antiga de abandono. A integração da sombra acontece quando essas partes esquecidas finalmente são acolhidas. Isso pode ser feito através de práticas como escrita reflexiva, meditação, terapia ou simples momentos de silêncio para se escutar com honestidade. O objetivo não é se tornar insensível. O objetivo é sair do estado de carência e recuperar o próprio poder. O paradoxo do respeito próprio à rejeição se torna menos dolorosa quando a própria presença se torna mais forte. Isso significa que, quando alguém começa a se enxergar com clareza e dignidade, a reação do outro perde peso. O silêncio do outro já não fere, porque a voz interna se torna mais firme. E há um paradoxo nisso. Pessoas que se respeitam atraem naturalmente respeito. Quanto menos uma pessoa precisa ser validada, mais os outros sentem sua presença. O que antes era uma necessidade desesperada se transforma em algo natural. Jung dizia que o processo de individuação faz com que cada pessoa se torne inteira por si mesma. E esse é o ponto final do caminho. Quando alguém deixa de mendigar, quando aprende a se enxergar com profundidade, quando para de insistir em quem não quer ficar, a rejeição perde seu poder. Não porque o mundo muda, mas porque a maneira de se posicionar diante dele se transforma. A partir desse momento, ninguém mais pode ignorar aquilo que já se tornou uma presença inabalável. O desejo de ser visto, ouvido e reconhecido é parte essencial da natureza humana. Mas há uma diferença entre querer ser notado e precisar ser notado. Carl Jung chamava essa jornada de individuação, o processo de se tornar quem realmente se é sem precisar da validação externa. E esse é o caminho definitivo para nunca mais ser ignorado. Porque o verdadeiro problema não está no fato de alguém não responder, se afastar ou demonstrar indiferença.
O problema acontece quando isso nos afeta de forma destrutiva, revelando uma dependência emocional silenciosa. Mas como alguém pode mudar essa dinâmica? Seja aquilo que os outros não podem ignorar. Pessoas seguras de si não imploram por atenção. Não tentam provar seu valor a quem não quer enxergá-las. Elas simplesmente existem com força e autenticidade. E isso por si só atrai respeito. Isso não significa ser arrogante, frio ou distante. Significa ocupar um lugar no mundo sem precisar pedir permissão. O que faz alguém ser visto e ouvido não é sua insistência, é sua presença. Pessoas ignoram aquilo que não consideram relevante, mas quando uma pessoa desenvolve um senso genuíno de propósito, força e identidade, ela se torna impossível de ignorar. Saia dos lugares onde você não é valorizado. Jung dizia que aquilo que resistimos persiste. Quanto mais se insiste em ser visto por alguém que já demonstrou desinteresse, maior a dor. Mas quando há coragem para se afastar, um novo espaço se abre. O espaço para ser reconhecido por quem realmente quer estar presente. A escolha de sair de ciclos de rejeição não deve ser um ato de orgulho ou vingança. Deve ser um ato de respeito próprio. O segredo não é lutar para ser visto, é parar de estar onde não se é reconhecido. Cultive presença e respeito, sem precisar exigir isso. Respeito não se pede, ele se impõe naturalmente. E ele só é imposto quando há coerência entre como alguém se vê e como se comporta no mundo. Isso significa que, se internamente há insegurança, medo ou sensação de insuficiência, o mundo refletirá isso. Mas se há clareza, convicção e respeito próprio, esse também será o reflexo. Pessoas que são ignoradas repetidamente precisam se perguntar: estou me vendo da mesma forma que gostaria que os outros me vissem? Se a resposta for não, há algo a ser trabalhado. Porque a maneira como nos posicionamos influencia diretamente a forma como o mundo responde a nós. O caminho para nunca mais ser ignorado não é controlar o outro. É desenvolver uma presença tão forte que a atenção externa se torna irrelevante e, ironicamente, é justamente nesse momento que o mundo começa a notar. Imagine que, em um momento de silêncio profundo, você pudesse sentar-se diante de Carl Jung. Não em um consultório, mas em um espaço simbólico. Talvez uma sala com livros antigos, sombras suaves e uma atmosfera carregada de significados. Você, com o peso da rejeição nos ombros, pergunta a ele: por que dói tanto ser ignorado? Jung não responderia de forma direta, como quem dá uma solução rápida. Ele fecharia os olhos por um instante e diria: porque você ainda busca no outro aquilo que esqueceu dentro de si. Você insistiria: mas o que eu posso fazer com essa dor? Ele abriria um pequeno sorriso daqueles que carregam sabedoria e diria: a dor não é o problema. O problema é a recusa em escutá-la. Ela não veio para te destruir, mas para te revelar. Enquanto você quiser ser aceito pelo outro, continuará cego para quem realmente é. Mas quando for capaz de se acolher mesmo no silêncio, você não dependerá mais de ser ouvido. Talvez você ficasse em silêncio por um tempo e então perguntasse: então o outro não importa? Jung responderia com calma: o outro importa, mas não mais do que você mesmo. Relacionar-se com o mundo é inevitável, mas depender do mundo para saber quem você é, isso é perigoso. Quando você se torna inteiro, o outro não tem mais o poder de te definir, nem de te ferir com o silêncio. E antes de você partir, ele talvez deixasse uma última frase, mais como um aviso do que como um conselho. Aquilo que você não reconhece em si, continuará encontrando nos outros, e continuará sofrendo, até finalmente decidir se olhar. Essa cena, ainda que imaginária, sintetiza o coração da psicologia de Jung. Ele não ofereceria fórmulas fáceis, ofereceria profundidade, ofereceria espelhos e, acima de tudo, ofereceria um caminho de volta, para casa, para dentro. Você não precisa mais implorar para ser visto. Não precisa mais insistir em espaços onde sua presença é ignorada. Não precisa mais se machucar, tentando provar que merece amor, atenção ou respeito.
Tudo o que você buscava nos olhos dos outros está dentro de você. O que doía não era apenas o desprezo alheio, era o reflexo de um abandono mais antigo, o seu próprio. Carl Jung nos mostrou que o sofrimento é o primeiro sinal de que algo quer nascer. A dor de ser ignorado não é um fim, é um chamado, um sussurro da alma dizendo: chegou a hora de me reconhecer. E quando você responde a esse chamado, quando para de correr atrás de atenção e começa a construir presença, quando deixa de tentar ser suficiente para os outros e passa a ser inteiro para si mesmo, o mundo muda. Não porque ele se tornou mais gentil, mas porque você finalmente se tornou impossível de ignorar. Agora, se esse vídeo falou com você, se algo aqui despertou, incomodou ou fez sentido, compartilhe nos comentários. Talvez o que você tenha a dizer seja exatamente o que alguém precisa ler. E se quiser continuar essa jornada de autoconhecimento, transformação e psicologia profunda, inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é mais do que conteúdo, é um espelho. Porque quanto mais você se vê, menos dependerá de ser visto. E talvez esse seja o verdadeiro poder de nunca mais ser ignorado.